Olá, é, vamos começar com a leitura da obra de Nietzsche, segunda consideração extemporânea ou intempestiva. De resto, me é odioso o que simplesmente me instrui sem aumentar ou imediatamente vivificar minha atividade. Estas são as palavras de Goethe, com as quais, sempre com expressamente corajoso, ceterum censeo, podemos começar nossas considerações sobre o valor e a falta de valor da história. Nessas considerações, deve ser em verdade apresentado, porque instrução sem vivificação, o saber no qual a atividade adormece, a história tomada como um precioso supérfluo e luxo do conhecimento, deveriam ser, segundo as palavras de Goethe, verdadeiramente odiosos para nós. Na medida em que ainda nos falta o mais necessário e porque o supérfluo é inimigo do necessário. Certamente precisamos da história, mas não como o passeante mimado no jardim do saber, por mais que este olhe certamente com desprezo para as nossas carências e penúrias rudes e sem graça. Isso significa, precisamos dela para a vida e para a ação, não para o abandono confortável da vida ou da ação, ou mesmo para o embelezamento da vida egoísta e da ação covarde e ruim. Somente na medida em que a história serve à vida, queremos servi-la. Mas há um grau que impulsiona a história e avalia onde a vida definha e se degrada. Um fenômeno que, por mais doloroso que seja, se descobre justamente agora, em meio aos sintomas mais peculiares de nosso tempo. Esforcei-me em descrever um sentimento que me tem, com frequência, atormentado suficientemente. Vingar-me-ei dele, abandonando a esfera pública. Talvez alguém, por meio de uma tal descrição, seja provocado a declarar-me que, de fato, também conhece esse sentimento, mas que eu não o senti de maneira suficientemente pura e originária, que não o expressei de modo algum com a devida segurança e maturidade da experiência. Talvez seja assim com um ou outro. No entanto, a maioria me dirá que este seria um sentimento completamente perverso, nada natural, detestável e simplesmente inadmissível, que, com ele, me mostrei indigno de um direcionamento tão poderoso do tempo histórico. Tal como este, sabemos que, tal como sabe este, sabemos deve ser percebido há duas gerações e, sobretudo, entre os alemães. Em todo caso, porém, o fato de me aventurar na descrição da natureza de meu sentimento deve antes favorecer do que ferir o bom decoro geral, uma vez que darei a muitas oportunidades de render homenagens a um direcionamento tal como o acima mencionado. Para mim, contudo, é bem provável que conquiste algo ainda mais valioso do que o bom decoro geral, ser publicamente instruído e alcançar uma posição correta sobre a nossa época. Esta consideração também é intempestiva porque atento compreender aqui, pela primeira vez, algo que a época está com razão orgulhosa, sua formação histórica, com o prejuízo, rompimento e deficiência da época. Porque até mesmo acredito que padecemos todos de uma ardente febre histórica, e ao menos deveríamos reconhecer que padecemos dela. Todavia, se Goethe disse com toda razão que nossas virtudes também cultivamos, ao mesmo tempo, se Goethe disse com toda razão que com nossas virtudes também cultivamos ao mesmo tempo nossos erros, e se, como todo mundo sabe, uma virtude hipertrofiada, tal como me parece ser o sentido histórico de nosso tempo, pode se tornar tão boa para a degradação de um povo quanto um vício hipertrofiado. Então, deixe-me fazer isso pelo menos uma vez. Também não deve ser silenciado para me aliviar que as experiências que
me incitaram aqueles sentimentos torturantes foram extraídas, a maioria das vezes, por mim mesmo e de outros, ou foram apenas por comparação, e que eu, apenas eu, enquanto pupilo de tempos mais antigos, especialmente dos gregos, cheguei, além de mim, como um filho da época atual, a experiências tão intempestivas. De qualquer modo, não há mais nada que precise conceder a mim mesmo em virtude da minha profissão como filólogo clássico, pois não saberia que sentido teria a filologia clássica em nossa época, senão o de atuar nela de maneira intempestiva, ou seja, contra o tempo, e com isso, no tempo e, esperamos, em favor de um tempo vindouro.